Olá, olá, pessoal! Namastê, paz e luz! Estamos aqui no 31º dia. Que honra poder guiar vocês nessa leitura desse livro. Que especial, hein, meninas? Está sendo muito especial mesmo. Meninas, 31º dia. Com esse tema de hoje, entendendo sua forma. Hoje está mais do que especial, acredito que todos os dias são especiais, mas parece que cada dia vai ficando mais profundo. Hoje o livro ele vai dar continuidade nas formas que a gente começou ontem, no 30º dia, né? Então ele vai dar continuidade dessas formas, como que a gente pode se sentir especial, como a gente pode se sentir único. Então, quanto mais a gente entende o quão única nós somos, mais fica fácil da gente entender várias coisas. Hoje, para mim, tá um aulão também, tem muita informação aqui. Então, vou pedir para vocês pegarem papel e caneta, coloquem as suas dúvidas também, os seus pontos aqui nos comentários aqui desse vídeo. Partilha comigo também uma experiência, algo que toca o seu coração, se já tocou até agora. Quais são os movimentos que estão acontecendo aí dentro de você com esses ensinamentos, tá? Olha que interessante, no Salmo 139, no capítulo 139, versículo 13. Olha isso. Tu moldaste-me primeiro por dentro e depois por fora. Tu me formaste no ventre de minha mãe. Ai, gente, quando a gente entender que tudo começa dentro, fica muito mais fácil a nossa caminhada, a nossa jornada aqui, nessa passagem. Somos passageiros, nós estamos aqui vivenciando essa experiência única. Quando a gente entende que aqui é só uma passagem, a gente vai dar mais valor para cada passo que a gente dá, a gente vai dar mais abraço, a gente vai falar mais eu te amo, porque a gente não sabe quando que a gente vai deixar esse momento aqui. E se a gente está sendo moldado, se a gente foi moldado lá no ventre da nossa mãe, a gente sabe que existe um movimento aqui fora. E é aí onde a gente vai entrar aqui. Olha que interessante. Somente você pode ser você. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo o mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que o tornam exclusivo. Isso significa que ninguém mais na Terra será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Olha isso. Amém. Glória a Deus. Gente, somos únicas e especiais. Será que você sente isso? Ou será que não? Eu acredito que quando a gente entra numa jornada de autoconhecimento, onde a gente vai ir para dentro, é algo tão único. Só você tem a sua digital. Só você tem esses dons e talentos mesclados de uma forma tão divina aí dentro de você. E será que você já parou para pensar nisso? Quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, eu pensei, será que eu tenho algo de especial em mim? E a Bíblia fala que não existe algo de especial. Nós somos especiais. E isso é completamente diferente, porque sabe o que acontece? Às vezes a gente fica buscando algo especial na gente e a gente esquece que o mais importante é ser a gente, do jeito que a gente é. Com as nossas imperfeições, com as nossas vulnerabilidades, com os nossos medos, com as nossas inseguranças.
Mas, e a nossa parte alegre, nossa parte feliz? A gente vê ou a gente só acha que a gente tem aquela parte lá, né, de que as nossas sombras? Olha que interessante que ele fala aqui, a forma. Aplicando os seus recursos pessoais. Seus recursos pessoais são os talentos naturais com os quais você nasceu. A gente nasce com algo muito especial. Já percebeu quando nasce um bebezinho? A gente olha para aquele bebê, nossa, a gente sente algo tão único, não é? A gente olha para aquele bebê e pensa, nossa, que dá vontade até de chorar. Num olhar, até num chorinho, que você vê a vida ali, um milagre. A gente é um milagre. Já percebeu que você é um milagre? Eu sou um milagre, todas nós que estamos aqui, a gente é um milagre. E a gente nasceu com algo tão especial que a gente fala, o quê que é tão especial assim? Eu sou especial, então tá, mas não me vejo especial. Aí olha que interessante que ele fala aqui, todas as suas habilidades vêm de Deus. Até mesmo habilidades usadas para o pecado foram dadas por Deus. Estão apenas sendo usados para o mal ou de forma imprópria. A Bíblia diz, Deus dá a cada um de nós habilidades para fazer bem determinadas coisas, visto que suas capacidades naturais vieram de Deus. Elas são tão importantes e espirituais quanto os seus dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento. Vários estudos revelaram que uma pessoa comum tem de 500 a 700 capacidades e habilidades, muito mais do que você imagina. Sabe o que é interessante quando a gente olha aqui? É que Deus deu pra gente uma habilidade, né? Aquele bebezinho que veio pro mundo, que a gente olha puro, inocente, que é a verdadeira essência, ele já não vem com uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa, enfim, ele veio com o que Deus quis que ele viesse. Ele veio ali com algo que Deus falou, você precisa ir com isso. Porque você tem um propósito. E sabe o que acontece muitas vezes? A gente passa tanta coisa ruim na nossa vida que a gente não entende. Mas você sabia que os maiores testemunhos vêm da dor? Vêm do choro? Vêm da tempestade? Porque quando você conta o seu testemunho, que você passou por isso, você tá o quê? Ajudando outras pessoas com a sua própria história. A minha primeira cliente de Atman Healing, da minha mentoria, foi uma mulher, uau, a mulher que eu atendi. Ela não sabia mais quem ela era, ela teve um relacionamento e ela foi mãe sola. Ela não tinha tempo para ela, porque ela era 24/7 pro filho. Ela não conseguia trabalhar, ela não tinha dinheiro para sustentar o filho, mas ela entrou na mentoria porque ela falou, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E que mulher, gente! E aquela história de ser mãe sola, uma mãe fitness, uma mãe que quer fazer exercício, uma mãe que quer ganhar, quer fazer dinheiro, uma mãe que quer levar mensagem para o mundo com uma filha no colo sozinha. Essa mulher contou a história dela. Tô arrepiada aqui, gente. E hoje ela ajuda milhares de mães solas, falando que isso é possível. Que a gente não quer, a gente não tá esperando o milagre, a gente não vai esperar, a gente vai pôr o pé e Deus vai iluminar todo o caminho para o nosso pezinho passar.
Então você percebe que ali, a gente indo para dentro, descobrindo quais eram as habilidades dela, para ela aprendendo a colocar a voz dela para o mundo, quais que eram os dons, os talentos, as habilidades que Deus deu para ela. Ela conseguiu enxergar e ela conseguiu moldar uma história tão linda. Eu tive a honra de conhecer ela pessoalmente, a minha primeira cliente. E foi muito especial para mim mesmo. E hoje ela segue lindamente aí, compartilhando a história dela. Olha aqui. Cadê? Todas as suas habilidades, elas vêm de Deus. Cadê? Aqui, pera um pouquinho. Essa daqui já foi aqui, pera um pouco. Aqui, todas as habilidades podem ser usadas para a glória de Deus. Todas. Até aquelas que você nem imagina. Você nem imagina o que está por detrás do que você está passando. Todas vão te levar para um propósito incrível. Histórias de fé, histórias de confiança, história de pessoas que não desistiram. É isso. E sabe o que é mais interessante? É que eu vejo muitas pessoas se perdendo no meio da jornada por conta de uma coisa. Sabe qual que é? A não ser cheio. Não ser cheio desse Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a gente vai se perdendo e a gente vai deixando a nossa fé de lado. Por isso que eu falo que dentro do Reiki, quando eu conheci essa forma de me conectar com Deus, com o divino, com a criação, com tudo isso que faz parte de mim, eu entendi que a fé é a mais importante. Uma vez me perguntaram, Ká, o Reiki tem algum vínculo com religião? Aí eu falei, não. É a sua fé. E aquilo me fez sair fora de caixinhas, né? Porque parece que quando eu não tô dentro de uma caixa, eu não faço parte, que eu não sou amada por Deus, que eu não vou prosperar na minha vida, que eu precisava pertencer a algo. Mas não. Ali dentro, olhando para mim e conhecendo, reconhecendo as qualidades que Deus me deu, não existe outra forma de se conectar. Você precisa fechar os olhos e sentir. Olha aqui. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Gente, essa daqui é muito interessante, porque eu vejo assim pela Sophie. Vou contar um pouquinho aqui da história dela para vocês entenderem. Ela começou a ir mal em matemática na escola, 3º ano. Tava tirando nota baixa. E aí a professora veio falar comigo, falou, olha, ela não tá indo bem, ela tá mal, a gente vai ter que colocar ela no reforço de matemática, senão ela vai ficar para trás. Ela não tá conseguindo se concentrar na aula, ela não tá conseguindo ler. Aí eu falei assim, tá, quanto que ela tirou de ciências, de história, geografia? 10, 9, 8. Então tem alguma coisa errada com a minha filha? E aí ela tem que fazer reforço de matemática. Aí sabe o que acontece? As pessoas, né, a escola, enfim, né? Elas querem que você trabalhe, aumente a sua habilidade de algo que você não tem essa habilidade.
ao invés de focar no que você é bom. E aí eu li um livro muito maravilhoso, que é o do Jacob Petrie, O Óbvio que Ignoramos. Lá ele conta a história da Gisele Bündchen, que ela focou no que ela tinha de melhor. E sabe o que aconteceu? Ela é a melhor. Não existe outra modelo igual a Gisele. Lá eles falam assim, que ela nunca ia ser uma modelo famosa, porque ela tinha o nariz grande, ela tinha um rebolado na hora de caminhar que não era legal, ela não tinha o corpo, né, que queriam, né, porque ela era muito, muito diferente das outras modelos. E aí sabe o que aconteceu? Ela foi a melhor. Por quê? Porque ela focou no melhor que ela tinha. Se ela sabia que o nariz dela era grande e que isso ia atrapalhar, o que ela fez? Ela encontrou o ângulo perfeito na hora de caminhar, o movimento do rosto, na hora de tirar foto para não aparecer o nariz grande. E a caminhada, o desfile dela é o mais lindo de todos. Que até pessoas querem imitar, copiar, mas ela focou no melhor que ela tinha. Porque ela sabia que aquilo era o dom que Deus tinha dado para ela. Você acha que se ela tivesse falado, se tivesse ouvido, olha, você não tá tirando nota baixa em matemática, vamos pro reforço, vamos melhorar um pouco. Não, ela focou no que ela sabia que ela era boa. E é o que acontece. O que acontece com o mundo. Ah, se você não é bom nisso, então vamos. Só que, gente, é muito interessante essa percepção. Porque aí eu coloquei a Sophie no reforço. Mas ela não continuou indo bem em matemática. E eu, Sophie, vamos estudar, filha, vamos ver o que está acontecendo. Aí leva para psicólogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, para encontrar por que ela não está indo bem em matemática. Porque ela não é da matemática. E por que eu vou perder o meu tempo ensinando matemática para alguém que é bom em humanos? Para quem é bom com criatividade. Dá uma sacolinha para ela com fita, ela vai fazer uma roupinha para boneca. Dá um barbante para ela com de crochê, aprendeu a fazer crochê sozinha. Aí eu vou focar na matemática? Tudo bem, importante, né, para a escola, para ter nota. Mas vocês entendem? Vocês captaram a essência do qual é o seu dom. Faça o que você faz de melhor. Já falaram que você faz a comida gostosa? Faz as comidas para as pessoas, vende, abre algo que você queria abrir tanto. Você é bom em escrever? Escreve um livro. Você é bom em ler? Começa a dar palestras em algum lugar, monte um grupo. Vocês percebem, gente? Deus deu pra gente esses dons. A gente precisa entender quais são eles. Olha aqui. Forma, usando o seu modo de ser. Não nos damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único. Único. O que você faz, ninguém faz. Ai, cara, mas tá muita gente copiando, muita gente fazendo coisa igual. Põe a sua essência, a sua verdade, as suas habilidades. Olha que interessante aqui, eu adoro isso. A Bíblia nos dá um monte de provas de que Deus usa todos os tipos de personalidades. Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico. Quando você vê as diferenças de personalidades entre os 12 discípulos, fica fácil entender porque algumas vezes houve conflitos interpessoais. Não existe temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidades são necessárias para equilibrar a igreja e lhe dar sabor.
O mundo seria um lugar muito chato se fosse todos apenas baunilha. Percebe isso? Olha que interessante. Isso da personalidade, a gente usa muito, né, dentro das terapias, né, o sanguíneo, o colérico, o melancólico. E eu fui entender qual que eu sou, qual que a Sophie é. E não existe um melhor que o outro. Existe a gente aprender a lidar com esses temperamentos. E é muitas vezes o que acontece quando a gente não consegue lidar com alguma outra pessoa. Porque, de repente, uma é sanguíneo demais, muito uhul, e a outra é muito chororô, muito sensível. Falou, tá chorando. Encostou, tá chorando. Percebe, gente? Não existe a personalidade certa, o temperamento certo. Não existe. Existe a forma da gente se conhecer, se relacionar. É isso que a Bíblia quer. Relacionamentos saudáveis. Cada um sendo do jeitinho que é. Para de querer mudar o outro. Para de querer achar que o outro é ruim, que o outro é mau. Você não sabe a história dele. Para de querer mudar as pessoas, porque ninguém vai mudar por você. Porque se te incomoda, olha para você. Por que isso te incomoda? Por que ver o outro feliz te incomoda? Por que ver o outro sofrendo te incomoda também? Você queria lá ajudar, fazer alguma coisa. Por quê? Percebe? Ó, a outra forma, utilizando suas áreas de experiência. Você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além de seu controle. A gente não tem controle do que acontece, né? Deus as permitiu para o seu propósito na sua formação. Ao determinar sua forma para servir a Deus, você deve examinar ao menos 6 tipos de áreas de experiências de seu passado. Gente, que aulão aqui. Dá para pegar um caderno e começar a escrever. Então vamos fazer juntas aí, vai. Pausa o vídeo, pega uma caneta e papel se você não pegou e vamos lá. Vamos começar pelas experiências familiares. O que você aprendeu sendo criado por sua família? O que você aprendeu? Gente, aqui a gente vai descobrir um monte de crenças. Eu fui muito rejeitado, eu fui abandonado pela minha mãe. Minha mãe brigava muito comigo. Minha mãe me estressava, minha mãe não me ouvia, minha mãe me proibia. Minha mãe e meu pai me batiam. Fui criada pela minha avó, nem sei onde está minha mãe. Não tive pai, meu pai, nem sei quem é meu pai. O meu pai foi muito amado, meu pai foi lindo, eu amei meu pai. Meu pai foi meu melhor amigo. Minha mãe foi minha melhor amiga. O que você aprendeu? Olha aqui, nas experiências educacionais, quais eram suas matérias favoritas na escola? Gente, eu adorava a parte de arte. Pintar meus quadros, escrever. Eu adorava fazer teatro, fazer as dancinhas da escola. Eu adorava as histórias, adorava escutar as histórias do mundo. E você? Escreve, hein? Olha aqui, experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e de qual você mais gostou de trabalhar? Gente, eu trabalhei em tantos lugares. Eu já fui, olha que interessante, acho que ninguém sabe disso, mas eu fiz turismo e hotelaria, né? Me graduei, fiz vários cursos e eu trabalhei como guia das crianças que entravam no campo, os jogadores de futebol do São Paulo, Futebol Clube, lá no estádio do Morumbi. Eu entrava em campo com as crianças. Aí crianças com deficiência, eu levava lá pro Rogério Ceni. Gente, pra mim, foi tão especial ver aquelas crianças. Eu contava a história de São Paulo, a gente entrava no vestiário, a gente via ali as fotos do jogador e eu falava que eu era prima do Kaká,
Gente, pras crianças, falavam, eu sou a prima... Porque eu é Camila, né? Cacá, eu falava, você é a prima do Cacá, sou a prima do Cacá. Aí as crianças me abraçavam e eu falava, mas eu não... Aí depois eu falava, nossa, mas será que eles vão acreditar que eu era prima do Cacá? Mas era tão gostoso ver as crianças lá, sabe? A gente entrava e eu adorava contar histórias. Eu adorava ouvir as crianças falando também. Tia, você não sabe, eu não dormi essa noite porque eu queria vir aqui ver o meu time. Tia, posso segurar na sua mão? Gente, foi muito especial, fiquei muito tempo ali. E eu fui trabalhando. Vamos escrever, eu contei esse pedacinho só para vocês relembrarem. Isso foi quando eu fazia faculdade, os meus estágios lá na faculdade. E vocês? Qual foi o emprego mais eficiente que você gostou? Que você sentia no seu coração? Olha as experiências espirituais. Qual foi a época mais significativa com Deus? Eu tenho um vídeo, gente, onde eu tive a minha primeira experiência com Deus. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou anotar para eu não esquecer, porque tem tanta coisa que eu vou falando aqui no vídeo e depois eu não mando, né? Mas eu vou mandar para vocês o vídeo em que eu senti Deus no meu coração e onde foi tudo começou. Tudo começou. Foi lá em Las Vegas, a Sophie no meu colo. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Gente, fazem muitos anos atrás, vocês vão ver a Camila de muitos anos atrás falando. Eu vou compartilhar aqui. Experiências no ministério. Como você serviu a Deus no passado? Você fez parte de alguma igreja, de algum espaço, algum ministério? Conta aqui pra mim. Pra você aí no seu caderno. Experiências árduas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? Com quais problemas? Uma separação, um divórcio, um luto, uma perda, uma mudança de cidade, de trabalho. Percebe que tudo isso vai moldando a gente? Para que Deus utilize suas experiências dolorosas, você deve estar disposto a partilhá-las. Você tem de parar de descobri-las e deve admitir honestamente suas faltas, fracassos e temores. Fazer isso provavelmente tornará seu ministério mais eficiente. As pessoas se sentem mais estimuladas quando lhes contam como a graça de Deus nos ajudou na fraqueza do que quando fazemos alarde sobre nossa força. Tá vendo? A história da minha cliente, que daquela dor de viver uma mãe solteira, uma mãe sola, ela contou a história dela, gente. E a gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo. Mas, no tempo certo, a gente vai saber contar a nossa história. Vocês vão ver. Porque todas que estão aqui, nesse grupo, eu tenho certeza que vão sair desses 40 dias ou com algum milagre, com algum testemunho, com algo para contar. E eu quero ser testemunha disso. Meninas, gratidão, muita informação. Vou mandar o videozinho aqui para vocês assistirem. E a gente se vê amanhã no nosso 32º dia. Um beijo de luz, gratidão por hoje. Amém.